Qual o melhor resort? Salinas Maragogi, Salinas Maceió ou Japaratinga Lounge Resort? Veja aqui os pontos positivos de cada um e os pontos de atenção, que a gente não gosta de chamar pontos negativos, né? Não. Para você decidir para qual você vai nas próximas férias. Oi, viajandões! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Embarcar. Eu sou Marco. Eu sou Matheus. E esse foi um vídeo que muita gente tava pedindo pra gente. A gente já fez um parecido, mas agora é trazendo um comparativo entre os 3 principais resorts da rede Amarante. Vamos lá começar, Matheus? Bom, sem mais delongas, o Salinas Maceió. Vamos aos pontos positivos primeiro, né? Vamos lá. Um ponto muito positivo lá do Salinas Maceió é que ele fica na capital, né? Ele é em Maceió, por isso que ele se chama Salinas Maceió. Mesmo que ele fique a 30 minutos mais ou menos do centro de tudo, onde ficam todas as atrações. É, né? ali por perto de Ponta Verde, que muita gente, a gente mesmo fez isso. Quando a gente foi pro Salinas Maceió, a gente pôde fazer um bate e volta para a área mais turística, vamos dizer assim, de Maceió, e foi super tranquilo. É meia hora e pronto. Entre os 3 resorts aqui comparativos, ele é o mais enxuto. Quando a gente diz mais enxuto, é com relação à quantidade de restaurantes e também tamanho, né? É infraestrutura, né? Isso pode ser um ponto positivo para uns, negativo para outros. Nós viajamos muito em família, então sempre vamos nossas velhinhas, nossos velhinhos. Então, para eles, a gente sempre pensa neles, porque a maioria desses resorts a gente não vê tanta acessibilidade no sentido de cadeira de rodas disponível assim na cara da pessoa, tipo, entrou no hall de entrada, já tem cadeira de rodas ali disponíveis para a pessoa, andador, patinete, sei lá, esse tipo de coisa. Pronto, sabe uma coisa que eu acho que seria legal para resort grande? Aqueles carrinhos, tipo carrinho da Globo, que leva o ator de uma ala a outra, da entrada até o set de gravação. Esse tipo de carrinho que a gente viu fora do país, né, inclusive. A dica é você, antes de você fazer sua reserva, entrar em contato com a equipe de reservas e perguntar essas dúvidas. Carrinho de bebê, cadeira de roda, todas essas questões de acessibilidade que acredito que o Salinas Maceió também tem essa equipe para isso. Mas por ele ser enxuto, voltando, Isso. ele não precisa tanto desses artifícios para poder você se deslocar. A gente foi com nossos velhinhos mais uma vez e eles se deslocaram numa boa, né? E lembrando que a gente tá comparando os 3, mas o Salinas Maceió também é grande, tá? É grande. Mas assim, entre os 3 ele é o menor. Geralmente o resort tem um tamanho considerável, mas dos 3 ele é bem menor do que os outros. Um outro ponto positivo é que a gente viu muitas atividades de recreação, tanto para adultos, né, na piscina, fazer aquele negócio lá de aeróbica, não sei o quê. É ginástica, né? Como para as crianças. As crianças elas sempre vão estar vigiadas, né, com acompanhantes da equipe recreativa do Salinas, e a gente via isso em vários momentos. Vamos agora para os pontos de atenção do Salinas Maceió. Por que vocês não chamam pontos negativos? Pode ser muitas vezes algo que a gente percebeu, mas que não seja um ponto negativo. Por exemplo, você gosta de bater pé, você gosta de andar todo dia 5 km. Você vai achar ótimo um resort enorme. Pra gente que anda com pessoas idosas com mobilidade reduzida, pra gente é um ponto de atenção. E não um ponto negativo. Exato, porque pode ser um ponto negativo pra gente, mas não pra você, e por isso que é atenção. Bem, a primeira coisa é que a comida é boa, mas alguns pratos faltam tchan. Como assim, Matheus, um tchan? Tchan, sabe aquela coisa assim, não encantou muito? Tu achou? Eu achei. No Salinas de Maceió eu achei a comida boa, tá? Não é que ela não seja boa, mas sabe aquela coisa que não enche os seus olhos todos? Porque a gente vai falar de um aqui daqui a pouco, que você vê o buffet, ele já enche os olhos. Quando você prova, você diz, caramba, é tudo aquilo que aparentava ser antes. O Salinas de Maceió eu não achei isso. Eu acho, na verdade, que o Salinas de Maceió, ele vai de, assim, é o básico. Ele é condizente com ele mesmo. O básico tá ali e eu achei gostoso. Pronto. Ele é bom. Não inventa mais nada, não inventa. Não tem muita invenção. Ele é enxuto até nisso, inclusive, né? Por isso que ele chamou ele de enxuto, no início. Mas, por isso que eu ponto de atenção, tá vendo? Ele discorda de mim. Não é a melhor comida de resort. Pronto, é isso. Porém, eu vi uma seguidora que ela estava dizendo que ela só queria voltar pro Salinas de Maceió por conta do milkshake que tem lá. E a gente só tomou milkshake entre esses 3 no Salinas de Maceió. Era bom. Era bom, tá vendo? Então, o que é que você acha? Você que já foi pro Salinas de Maceió. Você já foi a Maceió, comenta aqui. Você gostou ou não da comida? Vocês já viram que a gente é muito da comida, né? Então vamos tocar mais uma vez no ponto de atenção, que é sobre o lanchinho da tarde. Logo abaixo do restaurante principal tem um café. Nesse café vende um lanchinho tem um lanchinho da tarde pra você fazer aquele esquete, né? Tipo cookies, não sei o quê.
Eu acho que falta Uma atençãozinha uma melhor. atenção ali naquele Melhor. restaurante. Não é um restaurante, é um quiosque, é de um café. É tipo um quiosquezinho. Aí tem lá o café e tal, tem as bebidas, aquela bebida de máquina, ok. Refrigerante, cerveja. Mas a comida, eu comi um cookie cru. Sabe quando você parte assim, a massa tá crua dentro? Então precisa de uma atençãozinha melhor lá naquele restaurante. Se alguém do Salinas Maceió estiver assistindo a gente, não entenda como algo negativo, queremos voltar para aí sempre, mas entenda como um ponto de atenção, a crítica construtiva, para vocês melhorarem mais. E assim, se a gente tá falando desses 3 resorts aqui é porque a gente indica os 3. Indica os Nós 3. já fomos mais de 2 vezes em cada um deles, então pra gente é muito importante estar falando isso aqui com vocês, porque é mais uma experiência nossa. Outro ponto de atenção é que o atendimento precisa ser um pouco mais caloroso. A gente tem muita essa ideia, né? Quem nunca foi a resort, ou imagina como seja, ou quem já foi, chega ao resort e imagina assim, tem você sendo cortejado, né? Alguém de coco, bem-vindos, o verão começou. Mas e a gente já sentiu. E é muito assim, tem muito esse assim. estereótipo. No Salinas Maceió, eu não senti tanto isso. Tanto não assim. é que o atendimento seja ruim, mas eu não senti aquele calor de um resort, sabe? Tipo, chegou, bem-vindo ao verão e ao Nordeste. Eu não senti tanto isso. Tem razão, eu concordo com você. A gente elencou mais ou menos 3 pontos negativos, né, de atenção e positivos de cada um. Sendo que esse Salinas Maceió, eu vou colocar um ponto extra aqui, que eu lembrei. O acesso para chegar ao Salinas não é dos melhores. A rua não é que a estrada seja emburacada, nada disso. A estrada é até ok para termos de Nordeste, enfim, que a gente já sabe como é que é. Mas para chegar ao Salinas, à noite é um pouquinho escuro. Lembra que Marco mencionou que a gente se deslocou lá do Salinas para o centro, para Ponta Verde? Então, à noite, quando a gente regressou, né, pro resort, era um pouquinho escura a estrada. Isso dá um pouquinho de medo, você pega Uber, você não conhece a área. Se você for um turista, ainda mais um turista estrangeiro, você vai ficar um pouco inseguro mesmo, porque gera essa insegurança. Agora, isso não é culpa do Salinas Maceió, e sim das autoridades que não cuidam da área. Da infraestrutura. Próximo resort, vamos agora para os pontos positivos do Salinas Maragogi. Ai, já deu um spoiler, né? Ai, meu Só de Deus fazer do céu. assim, a gente já diz tudo. Os olhos brilhando assim. Bem, Bem, o primeiro ponto positivo é que é a melhor comida de all inclusive que já provamos. sim, gente, é a melhor comida. Não é a melhor comida de hotel, é a melhor comida de um all inclusive. Lembrando que um resort all inclusive é aquele que você tem ao seu dispor 24 horas comida e bebida à vontade. Sendo assim, percebe-se que é muita comida para muita gente. E a gente fica pensando na logística disso. Naturalmente, a comida não vai ser a melhor da sua vida, tipo, é melhor que a comida da minha mãe. Não, não é melhor. Por que não é melhor? Porque é comida para batalhão, para muita gente. Então vai ter que ser uma comida que atenda aquela demanda toda. Então, naturalmente, vai ter um ponto ou outro a melhorar. Isso é normal. Mas mesmo assim, de resort ao inclusive, é a melhor comida que a gente já comeu. E é gostosa, né? Porque é como o Matheus falou, é uma comida para muita gente, mas que a gente acha que não perde qualidade. E a gente acha sabor nas coisas. Sabor. E Como assim, eu falei antes, você come com os olhos lá. pra você ver que é questão de opinião. Teve um seguidor que falou, eu fui no Salinas Maragogi Não gostei. e não gostei porque eu não senti gosto de nada na comida. Por isso que a gente entendendo? é muito cuidadoso com a nossa opinião, a gente está dando ponto de atenção e nossa opinião sobre o ponto positivo, porque é a nossa experiência. Você não pode levar isso como a ferro e fogo, como uma verdade absoluta, né? Então, assim, Pelo menos é um norte. é o norte. A nossa concepção sobre a comida do Salinas, a gente foi 2 vezes. Então a gente pode dizer, pô, na primeira vez foi bom, mas também foi. Então a comida pra gente é a melhor de resort inclusive. E não somente do restaurante principal, que é onde é a maior fluxo de gente, mas das ilhas de petiscos, dos restaurantes temáticos. Disposição de picolés. Você gosta de picolé, né? Adoro picolé. Um outro ponto positivo que muita gente ama, inclusive eu coloquei como ponto positivo, mas eu não sou muito fã, Não, é mesmo. é contato com a natureza. Eu sou um pouco medroso com as coisas, então pra mim, contato com a natureza não é o meu forte, mas eu entendo que é algo positivo para o universo. Então lá, se você gosta de natureza, é o seu lugar. Você vai ver desfilando pelo caminho, como naquele bicho, aquele lagarto. Um lagarto, iguana. Iguana, mícaro, pássaros. Sagui. Saguis, pelo caminho, tá? Você vai desfilando de um restaurante para o outro, vai tendo esse tipo de situação. E além disso, atividades com a natureza, como caiaque, tem tirolesa também. Por estar na beira-mar, ele também pega uma área ecológica. Então,
você faz as duas coisas. É praia, é natureza, essas duas coisas juntas. Outro ponto positivo é que tem muita, mas muita atividade para as crianças. São várias áreas que tem para criança. Tem área infantil, tem área a céu É aberto. quase um mega playground. Um mega playground. Inclusive, a gente esqueceu de falar do Salinas Maceió, que isso tem todos, tá? É alimentação para Infantil. crianças. Tem. Com menos sal é quase nada, ou é nada de sal, parece, É né? menos sal, é nada. É tipo uma... Como é que é o nome daquele negócio que aquece a comida? Alguém sabe aqui, comenta aqui embaixo que eu esqueci o nome. Aquecedor. É tipo aquele, né? Aquela banquinha com a comida só para crianças. Só para criança. Aí eu tiro de lá às vezes. Não porque eu seja criança, mas assim, porque... É porque a gente gosta. É, e assim, às vezes o tempero tá mais legal, ou tá... Você já comeu muita coisa temperada o dia todo, você quer uma coisinha mais light à noite, eu vou pra lá, pra essa ala. Mas em todos eles tem isso. E tem também a questão de, por exemplo, Zero lactose. alguma restrição alimentar. Se você não achar, é importante que você avise a equipe de nutrição, que normalmente eles estão lá medindo temperatura e tudo mais. Fale com eles, porque eles podem te ajudar e fazer uma comida específica para o seu caso. E tem né? Tem comida Tem. sem sal, sem glúten, Celíaco. sem lactose, tem. Não se preocupem, vocês não vão passar fome. Agora vem os pontos de atenção do Salinas Maragogi. Com relação à estrutura, ele é uma mega estrutura, ele é muito grande. Acho que desses todos que a gente vai elencar aqui, ele é o maior. Passa por duas pontes, né? Tem ponto que você passa de um lado pro outro, é muito grande. Ele é muito não grande. que o Japaratinga não seja, que o Japaratinga também é grande. Vai falar dele Ficou já. maior. O Salinas Maceió também é grande, mas o Salinas Maragogi é muito grande. Porém, eu acho que ele, por ser um hotel antigo, ele parece que é de 1989. Então ele já tem uma estrutura muito rústica para o que a gente está vivendo agora, 2020, quase 25, né? Então eu acho que deveriam dar uma modernizada, uma repaginada nos quartos, nas fachadas. Eu acho que seria mais interessante. Vamos dizer que ele é tradicionalmente inovador. E já pegando um gancho que a gente acabou de falar, ele é um pouco grande e isso pode dificultar um pouco a mobilidade. A gente sempre vai trazer para a nossa experiência, a gente sempre está andando com idosos. A mãe de Matheus e minha avó, por exemplo, andam muito com a gente e a gente sempre vê essas dificuldades. E como a gente sempre está andando com idosos vaidosos que não querem cadeira para ajudar, Nem patinete. aí acaba que a gente tem que andar um pouco mais, mas isso é a nossa experiência. Mas se você precisa de cadeira, né? Se você já tem, ótimo. Mas se você não tem, precisa de cadeira para se deslocar, ou tem a mãe que precisa que vai pro Salinas de Maragogi, ou qualquer um desses resorts, pede lá, né, desde a recepção, ó, preciso de cadeira e tal, e eles vão te ajudar de alguma forma. Vão perguntar se você precisa alugar, porque tem resort que você precisa alugar. A parte, né? A parte. Ou então pede para que coloquem você no quarto mais próximo do restaurante principal, já é uma ajuda, por exemplo. Na época em que fomos, o mar não estava tão bonito e estava um pouco raivoso na praia em frente ao Salinas. Isso tem relação com também a Tábua das Marés, é porque a gente tá indo. A gente foi em julho, então é uma época mais revolta aí, né, de mares. Meio que bagunça o mar Então, um pouquinho, né? Isso assim, não é Não, se você um vai ponto esperando, negativo, você é diz um ponto de Maragogi. atenção. Maragogi é um Caribe brasileiro. É. Aí você vai esperando que Maragogi, o Caribe brasileiro, ele quer fazer o SEO, né? É um resort que tem uma praia linda em frente e for nessa época vai quebrar a cara. Por isso que eles dizem que é um ponto de atenção que não é culpa do Salinas Maragogi, mas sim da natureza, né? Acontece. Agora a gente vai para o Japaratinga Lounge Resort. Esse resort que virou o queridinho do povo brasileiro. No momento. Dizem que ele é o mais procurado do Brasil, um dos melhores do mundo. Considerado top 1 do mundo, eu não Gente, sei. Japão. É do Não, Brasil. do mundo. E a gente já esteve lá algumas vezes. Gente, vamos lá falar a verdade sobre o Japaratinga Lounge Resort. Vamos lá. Primeiro, os pontos positivos. Uma coisa é certa, viu? O Japaratinga Lounge Resort é de 2019, então é um resort muito bem cuidado e uma estrutura impecável. Também por ser novinho, né? E muita gente, a gente vê, né, nos comentários das nossas postagens, ainda bem, esse resort é novinho, Elogiando. Esse resort não é velho. Assim, eu acho que tem perfil e procura pra tudo. Até porque a gente também gosta de algo mais rústico também, mas também gosta do moderno, a gente gosta de experienciar. Mas o Japaratinga é o top de linha. Inclusive, se você não viu ainda o vídeo, a gente vai deixar aqui no card em cima, o Japaratinga para você assistir depois, e também na descrição para você assistir depois desse, o mais recente que a gente fez lá. Outro ponto positivo é que há muitas opções de comida e bebidas no restaurante principal e nos demais. Quando a gente fala nos demais, são nas outras ilhas de consumo.
que tem, da última vez que a gente foi, tinha até restaurante novo. Tinha pizzaria nova, né? Uma forneria que Pizza também boa, pizza boa. servia massas. E também outro restaurante, que é um restaurante chiquérrimo, né? Muito bom também. Agora, pra bebida, realmente é o resort, Por né? isso que Pra dizem quem que é gosta, premium, né? São as é. melhores bebidas aí possíveis, de drinks também, drinks autorais e de bebidas aí alcoólicas e não alcoólicas. Outro ponto positivo é que é um lugar muito limpo e muito cheiroso, muito bem cuidado. Você sente o cheiro da recepção de longe, assim que entra, você também já sente aquele aroma E bom, mesmo né? sendo aberto, você sente o cheiro, Sente né? o cheiro. E outro fator aí, um ponto extra, é a questão do atendimento, né? É, o atendimento é muito cordial. Sabe aquele negócio que a gente falou no início, que você sente, tipo, chegou o verão, Nordeste. Tipo, lá no Japaratinga a gente sente isso quando chega. Sentimos um acolhimento, massa. Se você gosta de conteúdos assim, né, de resort, de hotéis, de Nordeste, se inscreve no canal que a gente promete que vai trazer vários pra vocês semanalmente aqui, toda quarta-feira às 19h32, ou também pode ter vídeo segundas-feiras extra. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho, é rapidinho aqui, não custa nada. Vamos para os momentos de atenção do Japaratinga Lounge Resort. Marco, tem muitos pontos de atenção o Japaratinga ou não? Porque as pessoas endeusam muito o hotel, né? É, E será que tem? não sei, vamos ver? Bora ver? Vamos. Então, um ponto de atenção que a gente sentiu isso desde a primeira vez que a gente foi, isso é uma perspectiva nossa, mas a gente não vê quase ninguém falando sobre isso, mas isso foi o que a gente achou. Há uma variedade imensa no restaurante principal, certo? Comida. De comida. Muita comida, Muita comida bonita sim. Mas algumas a gente não achou tão saborosa. Acho que assim, não sei se falta sal ou né? Algo assim, né? De repente pode ser uma prática do próprio resort. Tipo, vamos colocar menos sal na comida. Beleza. Mas sal, gente, olha, é um tempero universal. Ele dá sabor. E a gente, de algumas comidas, não sente tanto sabor. Tanto é que, algumas vezes até a gente deixava no prato. A gente não odeia estragar comida. A gente não gosta. Mesmo que tiver ruim, a gente come até o fim. Mas tem umas que a gente não conseguia comer o resto porque não estava saboroso, entendeu? Então acho que você poderia dar uma atençãozinha especial a esse sabor da comida lá. E ainda eu reitero que a gente só sentiu isso no restaurante principal. É, só no principal. Porque no resto não. Nos petiscos dos outros não. No café não. Na Maravilhoso. pizza que a gente falou agora, na forneria. pizza não. Maravilhoso. No jantar temático não. Nem no café da manhã do próprio lá. É, o café da manhã também é legal. Eu acho que foi mais no almoço e no jantar. Inclusive, em todos esses que a gente tá falando, tem aquele baldão de Nutella, né? Que você aperta Ai, assim. meu pai do céu. Perdição, né? Perdição. Dieta, ó. Um outro ponto de atenção, que esse eu acho que não vai mudar, nem que a gente suplique lá de joelhos lá pra eles. Porque, como a gente disse, é um resort muito cobiçado atualmente. Procuradíssimo. Então, a diária é sim um pouquinho Mais cara. mais cara. Mas a diária... Pronto, o que faltou sal na comida veio pra diária. Mas a diária é mais cara que o Salinas? Maragogi? Eu acho que atualmente é. É porque Quanto é flutua, mais ou né, menos? gente? Flutua. Bom, em média, o Japaratinga Lounge Resort, pelo que a gente procurou, lembrando que os preços flutuam muito, mas custa em média uma diária R$ 1.800. É caro? É caro. Mas o Salinas de Maragogi é mais caro. Ah, por essa vocês não esperavam. O mais cobiçado é o Japaratinga atualmente, lógico. Mas o Salinas de Maragogi, ele tem uma fama já. Ele já é muito consolidado, já é muito antigo. Então, a diária flutua a partir de R$ 1.900. Então, é R$ 100 mais caro, mais ou menos, que o Japaratinga Lounge Resort. Já o Salinas Maceió, a gente nem ia falar de preço aqui, mas acabou de estar falando, né? Salinas de Maceió é 1.400, bem mais barato, né? Lembrando que tudo isso pode, ó... Flutuar muito. Depende da época do ano, depende de quantas pessoas vão, depende se você tem um cupom de desconto, enfim, depende de muita coisa. Outro ponto de atenção é que o Japaratinga Lounge, ele não é tão dedicado às famílias, mas que tipo de família que a gente tá falando? Por exemplo, a gente vê, né, pela estrutura dele, acho que até pelo conceito dele, que ele é mais dedicado a casais, a um perfil mais adulto. É, tem uma atmosfera mais adulta, né? Mas isso não quer dizer que tem famílias completas ou qualquer tipo de família que vá. A gente vê criança Não. lá direto. E tem até também uma área infantil, certo? Tem também parte recreativa, eu não lembro. Se Não, então, tá eu vendo? não lembro. Tanto é que não marca isso, Não. né? Porque acho que ou é inexistente ou é escasso. pouca, é. Mas realmente é um hotel mais destinado a casais. Por exemplo, tem um que a gente nunca foi, que é o Nanai.
dizem a mesma coisa, que é destinado a casais e não a famílias. Então, assim, é mais o perfil do hotel, mas não invalida você de ir com quem você quer ir. Até porque da última vez que a gente viu muita criança. Foi, muita né? criança. Bom, por falar nisso, a gente quer saber de você. Você iria pra qual, se você não soubesse nada, se só tivesse esse vídeo pra te informar, você iria pra qual desses resorts? Comenta aqui embaixo, a gente quer saber. E esses 2 vídeos que vão aparecer na tua tela são do Salinas Maceió e Salinas Maragogi, pra você ver a experiência mais recente da gente lá nesses 2, tá certo? Até o próximo vídeo. Tchau!